bom dia para você que está aí acompanhando a Band Paulista neste domingo pela manhã. Está começando agora o Band Entrevista. Você já sabe, todos os domingos aqui na tela da Band, nesse horário, a gente recebe um convidado especial para tratar de assuntos importantes do nosso interior paulista, viu? Por isso, fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. E no programa de hoje, quem vai conversar comigo é o prefeito de Dracena, André Lemos. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Bom dia, Luci, bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Prefeito, da primeira vez que o senhor veio aqui no Band de Entrevista, o senhor tinha acabado de assumir a prefeitura de Dracena. Era um momento, um cenário completamente diferente. A gente falava-se muito de pandemia. Então, eu vou começar hoje o programa perguntando o que ficou de aprendizado da pandemia na sua gestão. Bom, nós vencemos a Covid, foi um momento muito difícil para toda a nossa geração, né? Nenhum outro prefeito tinha passado pelo que nós passamos e a gente conseguiu superar todos os desafios. A população sofreu muito, perdemos muitos amigos, muitas pessoas queridas, mas a gente fez o que estava ao nosso alcance diante de um cenário desconhecido e conseguimos aí superar esse desafio grande. E depois disso a gente passou esse primeiro ano foi bastante prejudicado por conta da pandemia, mas depois a gente passou a atuar, a buscar os anseios da população e estamos aí já com 2 anos e 9 meses quase de mandato, né? Estamos trabalhando bastante. Eu costumo dizer que, olhando pelo lado positivo, né, na questão da saúde, de investimento, teve muito município que se beneficiou, né, porque vieram verbas, foram investidos em hospitais, em prontos atendimentos, em unidades básicas de saúde. Então, para a gente tentar enxergar o lado cheio da taça, né, em Dracena também teve esse, como é que a gente pode dizer, esse benefício, né? Teve essa visão desse lado bom da pandemia? Sim, a saúde de Dracena, o Hospital de Dracena tinha apenas 10 leitos de UTI. Passada a pandemia, nós conseguimos ampliar para 20, né? Então tivemos um incremento. É claro que a saúde mudou muito, né? A gente descentralizou muita coisa e a saúde num todo cresceu bastante, não só por conta da pandemia. A gente passou a ter um atendimento melhor nos postinhos, as nossas ESFs foram terceirizadas e passamos a ter um atendimento de excelência para os nossos moradores. Também estamos agora investindo na mudança do nosso PAN, o nosso pronto atendimento, que ainda fica até hoje em anexo à Santa Casa, mas num ambiente muito pequeno e muito inadequado para o socorro que ele tem que prestar à população. Então nós estamos mudando para um prédio muito maior, um prédio de 56 salas, mais de 1.000 metros quadrados de construção, onde a gente vai conseguir ter muito mais estrutura, muito mais condições de salvar vidas. E esse PAN vai ser inaugurado ainda, né? Ele não foi inaugurado, mas ele pretende atender ali somente a população de Dracena ou não? Vai ser uma unidade de atendimento ali que vai conseguir atender outros moradores ali das cidades vizinhas? Quando nós fomos notificados pelo Ministério Público de que o PAN que a gente ocupa hoje não comportava mais, não atendia a legislação, a gente identificou que nós temos no município o prédio que foi construído para ser uma UPA. A UPA era uma unidade de pronto atendimento regional. Era um projeto do governo federal que não deu certo em 2015, 2016 e acabou sendo doado o prédio para o município. Estava sendo utilizado para outra finalidade. Agora, como ele vai ser um PAN de verdade, a gente tem condições de atender a população de Dracena e até a região toda, porque ele estava previsto para isso. Só que nesse momento ele está sendo elaborado só para atender Dracena, a cidade de Ouro Verde, que tem como referência Dracena, e a cidade de Irapuru. São as 2 cidades que estão vinculadas a Dracena como atendimento do PAN. As demais cidades ainda não. A gente pensa numa regionalização, uma conversa com o governo do estado para oferecer essa estrutura que nós temos e se for do entendimento do estado, o custeio para poder atender regionalmente, é possível sim, porque a estrutura ela é muito grande, muito boa e a gente vai apresentar isso aí para a população em breve. Para isso vai precisar vir verba do estado. Com certeza. O custeio é mais caro do que o próprio investimento, sim, né? Então sim. É necessário a participação do governo do estado. Bom, falar da questão financeira do município, porque o senhor assumiu a prefeitura, né, com uma situação. E hoje, qual que é a situação da prefeitura de Dracena?
Bom, eu falo sempre que Dracena vive, nesses últimos anos, o momento de maior prosperidade da cidade. A gente pegou a cidade naquele momento de pandemia, com muitos compromissos assumidos e que a gente tinha que honrar. Todas as obras foram continuadas, várias delas já inauguradas, e a gente também começou a fazer uma reserva financeira para tocar a cidade nos próximos anos e fazer grandes investimentos. Esses investimentos já estão acontecendo, então a gente fechou o final do ano passado com mais de 50 milhões em caixa, tudo para investimento. A gente já soltou várias obras e eu tive que segurar um pouco as despesas, porque Dracena, eu sempre falo, Dracena está bem, está tudo sob controle. O que a gente está vendo que não está tão bem é a economia nacional. Isso tem causado impacto nos repasses do governo federal e do governo do estado, está atrapalhando um pouquinho aí o repasse. A gente está segurando um pouco as contas, segurando as despesas, mas com muitos investimentos já saindo, como nunca teve em nenhum outro momento da cidade. Prefeito, vamos falar de monitoramento, que foi um investimento grandioso, né? Inclusive Dracena, com esse investimento, passa a ser até referência nessa questão de investimento, de monitoramento, de câmeras de segurança, né? Fala pra gente um pouquinho do trabalho, né, do que foi investido, né? Já está, por sinal, funcionando, né? A cidade praticamente toda monitorada, né? São mais de 800 câmeras, me corrija se eu estiver errada. Isso mesmo. Mas fala pra gente um pouquinho desse projeto, né, que acabou virando referência nacional. Sim, nós observamos que Dracena vinha sendo vítima de muito vandalismo, muita violência, dano a patrimônios públicos, muito furto nos prédios públicos, e a gente tinha câmeras em alguns prédios, mas não era suficiente para poder coibir as ações delituosas. Nós pesquisamos bastante, investimos num sistema, um valor de R$2,5 milhões para proteger o nosso patrimônio público e a vida das pessoas. Hoje nós temos lá 846 câmeras instaladas em prédios públicos, em vias públicas, no alto dos prédios, em praças, tudo visando a proteger as pessoas, a garantir a qualidade de vida, a segurança das pessoas. Por trás dessas câmeras nós temos um sistema de monitoramento com inteligência artificial que consegue localizar veículos roubados através da identificação de placa, consegue identificar foragidos da polícia através do reconhecimento facial e também consegue identificar pelo gesto das pessoas, pelo movimento, tentativas de arrombamento, violência, agressão, vandalismos. Então, o que nós temos hoje é o que existe de mais moderno em monitoramento instalado em Dracena. O nosso caso passa a ser até um caso de estudo para a Intelbras, né, que forneceu os equipamentos, que venceu a licitação. Eles querem mostrar o que está sendo feito em Dracena para outras cidades do Brasil que também querem investir em segurança, porque a gente acredita que o nosso índice já é baixo de violência. Com o sistema de monitoramento em funcionamento, a gente vai ter uma das cidades mais seguras do Brasil. E essa questão de segurança, né? A gente não está falando só da segurança pública ali no geral, porque é a segurança para aquela dona de casa, é a segurança para aquela criança, porque isso acaba inibindo, né, assaltantes, bandidos, criminosos de praticarem, né, qualquer tipo de crime, porque, pera lá, a cidade é monitorada, a cidade tem câmera, por onde eu andar, eu estou sendo visto, né? Sim, com certeza. Inclusive, quando fala de criança, o sistema com inteligência artificial consegue reconhecer uma criança andando sozinha pela rua. Pela altura da pessoa, consegue identificar que é uma criança e já aciona ali dentro do monitoramento alguém para poder ir até essa criança, saber o que está acontecendo, se ela está perdida, se ela está sendo explorada por algum trabalho infantil. Então, isso também é possível através do monitoramento. E, prefeito, como foi que surgiu a ideia de monitorar, de colocar, espalhar câmeras, porque a gente está falando de quase 850 câmeras, né? Como foi que surgiu a ideia de espalhar câmeras pela cidade? A princípio, para proteger o patrimônio público, né? As praças, vítimas de muito vandalismo, e os prédios públicos que estavam tendo muito furto. A gente visitou outras cidades que têm sistema de monitoramento, a exemplo de São José dos Campos, que tem um sistema muito bom, e daí a gente começou a pesquisar e implantamos isso em Dracena. Bom, a gente vai falar também, né, já falamos de monitoramento, falamos de saúde, falamos de segurança, falar de asfalto. Porque teve a recuperação aí de uma estrada vicinal. Vou pedir desculpa aqui porque o nome da estrada me fugiu aqui agora. Marcelo Lorenzetti. Isso, exatamente. Sim. E teve também o investimento em asfaltos, em asfalto, em recap, porque era algo que se reclamava muito na cidade, né? Sim.
Nós tivemos, no ano passado, de outubro até o início desse ano, janeiro, fevereiro e março, muitas chuvas. E o asfalto da cidade, que estava mais fraco, que estava já com a sua vida útil no final, deteriorou totalmente de uma única vez. Então, num período de 4, 5 meses, a gente perdeu de 30% a 40% da malha asfáltica do município. Então, muitos buracos, situação assim bastante difícil. Então, nós trabalhamos intensamente para poder fazer uma operação tapa-buracos, depois um grande recapeamento. Foram 18 milhões investidos em pavimentação em Dracena nesse período. Hoje a cidade está com o asfalto todo em ordem, né? Tem poucas ruas que ainda precisam de recapeamento e vão ser feitas, mas foi um grande sucesso. Com relação a Marcelo Lorenzetti, nós tivemos nesse período de chuva um afundamento da estrada, uma tubulação de tubo ármico antiga, ela afundou e colocou em risco os transeuntes, ali, quem passava naquele local. A Defesa Civil teve lá, percebeu que tinha um grande risco, interditou, tivemos que fazer um desvio de 1,5 km, o que causou bastante transtorno para a população do distrito de Jaciporã. Mas nós rapidamente entramos em contato com a Defesa Civil do Estado, conseguimos pleitear lá recursos para poder fazer essa obra. Ela está em andamento hoje e deve ser concluída no prazo aí de até 10 dias. Né? Então, a gente acredita que logo a gente vai voltar a transitar por ali com tranquilidade. Prefeito, eu vou pedir um minutinho da sua licença aqui para a gente fazer um intervalo, tomar uma água e a gente já volta a falar de esporte, de educação e de muito mais, tá bom? Com certeza. Bom, o Band Entrevista vai fazer uma pausa rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Nesta terça, no Masterchef... Minas Gerais! Espia só que o trem vai pegar fogo. Nessa prova, eu precisa trabalhar, cozinhar para 200 pessoas. Oi? Vamos ter que trabalhar, viu? A gente pensou em chamar uns mineirinhos. Mineirinho para ajudar nós? Né? Um ajudante, ex-Masterchef. Vamos lá, quem é? Será mesmo que mineirinho come quieto? O arroz todo, Yuri? Ué, só tinha 4. Pegaram o carro todo, pô. Olha aí os convidados de vocês chegando. Meu Deus. Bora, meu Deus. Vem trazendo o prato aqui pra mim, que a gente precisa entregar 200. Ô, Mamalaje, vai falar nada não, mas minha equipe que vai ganhar, tá? Vamos ver. Nesta terça, 10h30 da noite. Posso falar, tá feio isso, horrível. Parece temporada amadora, né? Parece que eles não são profissionais. Queria saber a opinião da galera que comeu lá. Masterchef Profissionais. A primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. É apurar os fatos, ouvir os dois lados da história, ir a fundo em cada apuração. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. Agora, não pode ser uma notícia falsa. Mais do que isso, não pode ser uma fake news. Tá checada? Tá comigo no telefone agora. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade, doa quem doer, você não está sendo jornalista. Essa fonte é oficial? O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Mas, cara, não. Checa pra mim. A notícia, antes de chegar para você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Primeiro foi de capacete? Já apurou? Já foi predição? Para a gente se proteger das fake news, a gente tem que olhar para isso. Quem produziu quer destruir uma reputação. Se você compartilhar, você vai ajudar a ele atingir esse objetivo. Quando você recebe uma notícia, você não deixa de ter responsabilidade sobre ela. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional de verdade. O nosso jornalismo busca, com obsessão, 24 horas por dia, atender o interesse público. Essa é a prioridade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque. Não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você há 86 anos. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro?
e o que comer hoje à noite. Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Bandmulti.com. Seja sempre o primeiro a saber. Já estamos de volta e hoje recebendo o prefeito de Dracena, André Lemos. Prefeito, a gente já falou de segurança pública, a gente já falou de recapeamento e a gente já falou de saúde. Falar de esporte porque Dracena, né, carrega aí, é referência no futsal, carrega um dos maiores times, né, do país, o futsal de Dracena. Recentemente a gente também teve ali a final da Copa Band de futsal, que infelizmente não deu para os donos da casa, né, o Botucatu acabou levando. Vamos falar um pouquinho do trabalho, da parceria da prefeitura com o futsal e lógico, né, falar também um pouquinho com relação investimento de esporte para as crianças. Bom, o Dracena Tempersul Unifadra é um time de futebol de salão profissional que disputa aí a Liga Estadual, é bicampeão estadual e é um orgulho de Dracena e da região, né? Porque está no alto nível do esporte nacional, tem revelado talentos, tem um atleta que está agora na seleção brasileira que é dracenense. Olha, que legal! Jogou no Dracena Tempersul Unifadra e agora está sendo destaque nacional também. E tem sido um exemplo para as nossas crianças, né? Nós temos o time de base do Dracena, também com as cores aí da Tempersul Unifadra, e isso motiva muitas crianças a se engajarem no esporte, a buscar e ver que é possível chegar, né? Dracena é um celeiro de esportistas, de jogadores de futebol, nós já tivemos várias revelações aí, temos hoje o Rodrigo Caio jogando no futebol profissional, já tivemos Edu Dracena, Adriano Codorninha, vários nomes aí que se destacaram muito, então a gente continua aí com essa intenção de revelar talentos, de dar um futuro promissor para essas crianças, para que encontrem no esporte um meio digno de viver e de fazer sucesso, né? A água de Dracena para o esporte, pelo visto, é muito boa, né? Ah, com certeza. A gente fala, quem bebe da água da Indaep, que é a nossa empresa municipal de água, né, quer voltar para Dracena e os nossos atletas se desenvolvem muito bem com a nossa água. Prefeito, já que a gente está falando de criança, né, falar de educação, porque tem o projeto Leitura para Todos. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto. O que vem a ser esse projeto? Né? É um projeto que foi recém-implantado no município. Isso, é um investimento da Secretaria da Educação em material de apoio pedagógico para a leitura, incentiva as crianças à leitura e é uma maneira de incentivar a criança a desenvolver o autoconhecimento, né, a leitura ela é a base da educação, então é um investimento que está sendo feito aí pela Secretaria que está funcionando muito bem, né? E juntamente a isso a gente está investindo também em tecnologia na educação. O município de Dracena, na verdade isso vale para todo mundo, né? Se você olhar para uma sala de aula, o que nós temos dos últimos 200 anos até agora, quase nada evoluiu, continua o mesmo formato, carteira, aluno, professor, quadro negro. O que trocou dos últimos 200 anos para recente agora foi o quadro de vidro e o pincel, né? Sim. Agora nós temos uma grande revolução acontecendo dentro das salas de aula. Em Dracena nós temos lousa digital em todas as salas, o que abre uma janela para o mundo. Sim. Uma aula interativa, uma aula muito mais abrangente. Os professores estão aprendendo a usar esse recurso. Já está sendo instalado em quase todas as salas de aula, ainda está tendo um pouquinho de dificuldade técnica em um ponto ou outro, mas a maior parte da rede já tem as lousas funcionando e isso está revolucionando o jeito de fazer a aula, o jeito de aprender e a gente pensa também na aula continuada, né? Essa aula digital poder ser acessada pelo aluno dentro de casa, através do smartphone, de um tablet, de um computador. Então, a educação vai ficar mais acessível, mais dinâmica, muito mais evoluída, porque as crianças de hoje, elas são muito estimuladas pela televisão, pelo celular do pai e da mãe, e chega na sala de aula, fica ali sentadinho, quietinho, vendo a tia desenhar na lousa ou escrever, acaba sendo muito monótono. Então, a gente tem que abrir essa janela para o mundo, essa dinâmica, as cores,
a multimídia ali disponível para as crianças, a gente acredita que vai ser uma revolução muito grande para o aprendizado das crianças. E como você falou, né, prefeito, não dá para continuar ainda com o quadro negro, com o giz ali. A gente sabe que hoje as nossas crianças, elas já nascem tecnológicas, elas já nascem sabendo mexer num celular, já nascem sabendo mexer num tablet, né? E levar isso para dentro de sala de aula, levar isso para dentro da sala de aula, faz com que esse aluno ele possa ter mais interesse ainda na educação, ter mais interesse em querer estudar, em querer aprender, porque a tecnologia está indo também para dentro da sala, né? Com certeza. A gente está implantando também um sistema onde o aluno vai poder ter acesso a um mundo virtual. De casa ele vai poder acessar e é um mundo preparado para a criança. Vai ter ali tarefas, desafios, todos os personagens que vão estar em movimento dentro desse jogo, que é praticamente um jogo, um Minecraft, que as crianças conhecem. Todos os personagens ali são pessoas reais, são outras crianças da mesma turma que vão poder estar interagindo com desafios, com jogos, e é um aprendizado mais gostoso e mais dinâmico. Tenho certeza que as crianças não vão querer deixar isso de jeito nenhum. Com certeza, mais incentivo aí para os nossos pequenos, né? Na questão de geração de energia elétrica, tem um projeto, né? Eu ia falar que foi implantado, mas ainda é um projeto para a instalação de uma usina de geração de energia elétrica. Como é que vai ser essa usina? Como é que vai funcionar? E vocês estão buscando recursos do governo do estado, do governo federal? Como é que vai ser? O que nós estamos planejando é uma usina de geração de energia elétrica através da pirólise do lixo, que é uma queima sem oxigênio. É uma queima dentro de uma câmara hermética, a vácuo, que o lixo ele é deteriorado, ele torra e produz um gás. Esse gás ele é levado até uma bateria de motores que gera energia elétrica. Então a gente soluciona a questão da energia elétrica, que está ficando cada vez mais cara. A gente tem muito problema de energia elétrica hoje em dia e o consumo aumentou muito pelos eletrodomésticos, ar-condicionado, que hoje não é mais luxo na nossa região, passa a ser uma necessidade. E aí a gente consegue também zerar a conta de energia do município, porque produz energia suficiente para poder iluminar as ruas, os prédios públicos, a climatização das escolas, e a gente resolve o problema ambiental do impacto do lixo, do resíduo sólido. O desafio dessa nossa década, dos próximos 20, 30 anos, é resolver o lixo, né, o lixo doméstico. E já é um problema que já vem de muitos anos, Exatamente. né? E a tecnologia mais utilizada ainda na nossa região é o aterro sanitário, que é um absurdo, porque você enterra dinheiro. Você está ali enterrando o lixo para decomposição, que vai levar milhares de anos para poder sumir, para desaparecer, e nós podemos gerar riqueza com isso, que é a energia elétrica limpa. Então, é um projeto moderno, já existe em outros países de primeiro mundo. Aqui no Brasil já existem outras usinas de pirólise em funcionamento, só não existe ainda nenhuma municipal. E a gente quer dar esse primeiro passo, é um projeto aí, um investimento que passa de 30 milhões de reais. Nós estamos buscando um financiamento no Banco Desenvolve São Paulo, que é um banco de fomento do governo do estado. Esse projeto já está pré-aprovado. Agora nós vamos iniciar... o que falta para colocar em prática? Agora falta o projeto da planta da usina, né? Então tem uma equipe de técnicos, de engenheiros que vai elaborar essa planta, que vai atestar a viabilidade de destinação do resíduo sólido e também da geração de energia, para aí a gente conseguir fazer esse contrato, fazer o financiamento. E assim, quando a gente começa a fazer as contas, é um negócio fantástico, porque zera a conta de energia e zera o gasto que a gente tem com o lixo. Sim. Né? Então o município, mesmo pagando a parcela do financiamento, sobra dinheiro. O primeiro ano, que é o ano de carência, que a gente não paga a parcela, só paga o juro, vai sobrar dinheiro para construir creche, escola, posto de saúde, o que você quiser construir vai ter dinheiro de sobra, porque não vai gastar com a energia elétrica nesse período e também não vai ter parcela do financiamento, só o juro do período. Então é um negócio fantástico, uma oportunidade que Dracena está tendo de fazer a diferença e de ser uma referência nacional também no assunto. E a gente está falando de um problema que não é um problema de Dracena, não é um problema do Oeste Paulista, não é um problema do estado de São Paulo. Eu diria que é um problema mundial, essa é a questão do descarte do lixo. Né? Hoje o consumo aumentou bastante, as prefeituras, e eu falo isso porque são várias as prefeituras, a gente, vira e mexe, a gente está produzindo uma matéria falando dessa questão do aterro sanitário, do lixo, do descarte de lixo, porque não tem para onde mandar. E aí, a gente falando de produção de energia elétrica através de lixo, pode ser, né,
uma solução e vocês iriam receber lixo de outras cidades ou por enquanto seria só o lixo de Dracena? O projeto está dimensionando para atender Dracena e ter uma pequena sobra para a gente pegar o lixo que tem o maior valor agregado. Por exemplo, o lixo hospitalar, que é muito caro a destinação dele, e alguns outros materiais que têm maior combustão, resíduo de plástico, resíduo de madeira, né, que também dá uma boa formação de gases. Então a ideia seria isso. A usina está preparada para 48 toneladas dia e Dracena produz hoje cerca de 32 a 35 toneladas dia de lixo doméstico. Então, complementar... Já seria... Está dentro do limite ali para a gente poder funcionar. Se essa usina tiver um sucesso muito grande, a gente quiser iniciar uma terceira planta, porque são 2 plantas, quiser iniciar uma terceira para poder também receber o resíduo sólido da região toda, a gente tem condições. E é algo que realmente vale a pena ser investido, talvez até outras prefeituras, né, procurar também saber, porque, como eu disse, é um problema que é mundial, né, é um problema que é de todos e que, infelizmente, aí o planeta está pedindo esse socorro, né, a gente está vendo essas altas temperaturas, né, essa questão do aquecimento, que já não é nem mais aquecimento global, né, evolução global aí, então eu acho que realmente deveria ser projetos para as prefeituras se espelharem. Hoje a pessoa está em casa, ela não sabe para onde está indo o lixo que ela gera, né? A garrafinha plástica, o saco plástico, ela não tem conhecimento de para onde vai. Em Dracena nós tínhamos um aterro sanitário, que também se exauriu e seria necessária a construção de um novo. Sim. Poderia custar de 5 a 8 milhões de reais para poder continuar enterrando lixo. Então, ao invés de gastar esse dinheiro... Enterrando o problema. Enterrando o problema, o lixo, às vezes até algumas riquezas, a gente economizou esses 8 milhões. O custeio, o funcionamento desse aterro é muito caro mensalmente também. Então, talvez, ao longo de 10 ou 15 anos, a gente gastaria os mesmos 30 milhões enterrando lixo e não geraria nada de valor agregado. E nesse projeto a gente vai gerar energia, vai zerar a conta, vai gerar economia, vai ter energia de sobra para, de repente, até iniciar projetos sociais, para poder fornecer energia para famílias de baixa renda ou programas de desenvolvimento para gerar energia para indústrias, empresas que querem gerar emprego. Então, são oportunidades que a gente ainda vai ver no desdobramento desse projeto aí. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada pela visita, pela companhia e pela entrevista. Eu que agradeço o carinho de vocês, deixo aqui um abraço a todos os moradores de Dracena, garanto a vocês que a gente está aí desenvolvendo um trabalho para fazer a diferença na sua vida. Agradeço a confiança e o carinho de todos e vamos continuar trabalhando porque é assim que resolve o problema. Bom dia. Bom dia. O Band Entrevista vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Um bom domingo para você, um ótimo dia também e até a próxima. Tchau.